Dizem que todos nós temos um grande potencial, que somos capazes de conquistar qualquer coisa se realmente nos dedicarmos a isso. Mas, e se eu te dissesse que isso é uma meia mentira? Porque a verdade é que o teu potencial não se libera com frases bonitas, nem com motivação passageira. Ele se libera quando você tem coragem de encarar de frente o que está te travando. Seus medos, suas desculpas, seus hábitos fracos, o conforto disfarçado de segurança. É aí que vive a verdadeira prisão. A maioria passa a vida tentando evitar esses confrontos, escondendo, disfarçando, fingindo que está tudo bem. Mas você está prestes a fazer o contrário. Esta mensagem não é para quem procura caminhos fáceis. É para quem está pronto para destruir tudo que limita, quebrar cada corrente mental, emocional e física e finalmente libertar aquela versão poderosa que sempre esteve dentro de você, esperando que você tenha coragem de despertá-la. Você está pronto, porque uma vez que você começar, não haverá mais volta. Antes de continuar, quero que você pare por um momento e escreva nos comentários: minha transformação começa agora com o estoicismo. Faça isso como um compromisso com você mesmo, um primeiro passo em direção à sua melhor versão. Vamos juntos nessa jornada. Número 1. O conforto limita o seu crescimento pessoal. Cada vez que você escolhe o caminho mais fácil, está enfraquecendo o seu futuro. Cada vez que você evita o desconforto, está freando o seu crescimento sem perceber. O conforto é atraente, sedutor, parece inofensivo, mas na verdade é uma armadilha silenciosa que te transforma em uma versão frágil de si mesmo. Quanto mais você foge do esforço, menor você se torna. Quanto mais você evita o que te incomoda, menos preparado está para enfrentar a vida real. Os estoicos entendiam algo que a maioria prefere ignorar: a dor, a dificuldade e o desconforto não são seus inimigos, são seus melhores treinadores. Porque aquilo que não te desafia, não te transforma. Marco Aurélio escreveu isso repetidas vezes: devemos amar as dificuldades como parte essencial do caminho. Não como castigos, mas como oportunidades. Porque é muito fácil desistir quando as coisas doem. É muito fácil voltar para a cama quando o frio da manhã sussurra para você continuar dormindo. É fácil deixar para amanhã o que você sabe que deveria fazer hoje. Mas cada vez que você escolhe o caminho fácil, está pagando um preço muito maior do que imagina. Você está cedendo a sua força. Está desperdiçando a oportunidade de se tornar alguém capaz de superar qualquer coisa. O desconforto é uma prova que apenas os corajosos estão dispostos a enfrentar. Porque só eles sabem que o que parece uma tortura no presente se transforma em força no futuro. A ciência confirma isso. A psicologia já comprovou que a exposição controlada a pequenas doses de estresse, conhecida como hormese, fortalece não apenas o seu corpo, mas também a sua mente. Quando você enfrenta deliberadamente situações que te incomodam, o seu cérebro aprende a se adaptar. O seu sistema nervoso se torna mais resistente. A sua mente se treina para não entrar em pânico diante do inesperado. Não se trata de buscar sofrimento apenas por sofrer, mas de entender que evitar tudo o que te desafia te transforma em alguém fraco. A vida real é cheia de desafios. E se você não se treina no desconforto, quando esses desafios chegarem, eles vão te destruir. É por isso que é fundamental começar a mudar a sua mentalidade a partir de agora. Da próxima vez que você sentir vontade de desistir porque algo te incomoda, faça exatamente o contrário. Se o seu corpo pede para ficar parado, mova-se. Se a sua mente diz que você não consegue, prove que consegue. Se você sente que não quer enfrentar aquela conversa difícil, vai em frente mesmo assim. Porque cada pequena vitória sobre o desconforto é mais um tijolo na construção da sua fortaleza interior. Repita mentalmente toda vez que parecer impossível: isso faz parte do processo, está me tornando mais forte. Não busque uma vida fácil, busque uma vida que te torne forte. Porque só assim você deixará de ser vítima das circunstâncias e se tornará o arquiteto do seu destino. Pratique todos os dias enfrentar o que te incomoda. Se você quer um corpo forte, não busque atalhos, enfrente o esforço físico mesmo que doa.
Se você quer uma mente sábia, não se feche nas suas crenças, tenha coragem de desafiar suas ideias e ouvir o que incomoda o seu ego. Se você quer estabilidade emocional, pare de reclamar, pare de se fazer de vítima, pare de buscar desculpas. Abrace a dor como parte do caminho, porque o verdadeiro crescimento não acontece quando tudo está perfeito. Acontece quando você permanece firme em meio ao caos. Quando você escolhe avançar mesmo quando tudo dentro de você pede para desistir. Com o tempo, você começará a perceber algo que os outros não conseguem ver. Onde antes você via dor, começará a ver oportunidades. Onde antes você sentia desconforto, começará a sentir poder. Porque cada dificuldade que você enfrenta e supera te transforma em alguém que não teme mais a vida, mas a encara com a certeza de que pode superar qualquer coisa. Esse é o verdadeiro presente do estoicismo. Não se trata de resistir apenas por resistir. Trata-se de transformar cada momento desconfortável em uma oportunidade de expandir seus limites. E quando você conseguir enxergar o desconforto dessa forma, vai perceber que o conforto nunca foi seu amigo. Foi o obstáculo que te mantinha preso na mediocridade. Mas agora você sabe disso. E o poder de escolher o caminho difícil, o caminho que te fortalece, está nas suas mãos. Número 2. Deixe para trás as desculpas que te mantêm estagnado. A verdade mais desconfortável é esta: você sabe perfeitamente quando está se enganando. Sabe quando inventa desculpas. Sabe quando diz que vai começar amanhã, mas lá no fundo, já sabe que esse amanhã nunca chega. E cada vez que você faz isso, está justificando a sua mediocridade. Está escolhendo permanecer exatamente onde está, quando poderia estar avançando. Ninguém gosta de admitir, mas todos nós já fizemos isso. Dizemos a nós mesmos que não é o momento certo, que não temos tempo, que já tentamos antes. Mas tudo isso são apenas palavras bonitas disfarçadas de auto-engano. Porque a diferença entre uma vida extraordinária e uma vida estagnada não está no talento, nem na sorte, nem nas circunstâncias. Está em parar de justificar e começar a se responsabilizar. A mediocridade não chega de uma vez só. Ela se instala lentamente, com cada desculpa que você aceita. Com cada "eu não consigo", com cada "me estou cansado", com cada "agora não dá". Ela se alimenta da sua falta de decisão e cresce cada vez que você escolhe o fácil em vez do necessário. Mas ela também pode ser destruída. E só existe uma maneira de fazer isso: assumir o controle absoluto da sua vida. Porque enquanto você continuar culpando o tempo, as pessoas, o seu passado ou as circunstâncias externas, vai continuar sendo escravo da sua própria história. Mas no momento em que você disser "eu sou responsável por tudo o que não estou fazendo", o verdadeiro processo de mudança começa. A psicologia da mudança pessoal confirma isso. O conceito de autoeficácia, proposto por Albert Bandura, mostra que acreditar na sua capacidade de agir e controlar o seu destino é o fator mais importante para sair da estagnação. Não se trata de ter a vida perfeita, nem de ter todas as respostas. Trata-se de acreditar que você pode influenciar os seus próprios resultados, que pode decidir algo diferente hoje, que você não está condenado a repetir os mesmos erros todos os dias. E essa crença, uma vez que se enraiza em você, transforma completamente a sua maneira de viver. Mas para chegar a esse ponto, você precisa de uma honestidade brutal. Olhe no espelho e reconheça quantas vezes você disse que começaria uma nova rotina. Quantas vezes você disse que iria abandonar aquele mau hábito. Quantas vezes você prometeu a si mesmo que iria melhorar. E o que aconteceu? Você caiu novamente nos mesmos padrões. Mas não porque você não pode mudar, e sim porque você ainda não decidiu de verdade. Decidir não é desejar. Desejar qualquer um faz. Decidir envolve ação, compromisso, desconforto e muitas vezes sacrifício. Se você não está disposto a pagar esse preço, então você não quer mudar, apenas gosta da ideia de mudar. Aqui está um exercício prático. Escreva tudo o que você disse que faria e não fez. Liste todas as suas desculpas. Leia em voz alta. Se você perceber que elas soam vazias, é porque são vazias. E depois disso, tome uma decisão. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito, não quando você tiver tempo. Hoje. Porque hoje é tudo o que você realmente tem.
Hoje é o dia em que você pode fazer algo diferente. E cada dia que você adia, está escolhendo continuar sendo a versão de si mesmo que você já não quer mais ser. Ninguém vai aparecer para te salvar. Ninguém vai te obrigar a ser disciplinado. Ninguém vai construir a vida que você sonha por você. Essa responsabilidade é sua e só sua. A mediocridade é derrotada quando você começa a agir sem precisar de motivação. Quando você cumpre as suas promessas a si mesmo, mesmo sem vontade. Quando você entende que a disciplina não é algo que você sente, mas algo que você escolhe. É nesse momento que o ciclo se quebra. É aí que você para de buscar desculpas para tudo e começa a buscar razões para seguir em frente. A sua vida começa a mudar quando você deixa de dizer, eu não consigo, e começa a perguntar como eu faço isso acontecer. Porque tudo muda quando você assume o controle. Quando você entende que cada desculpa que você abandona é uma oportunidade que você recupera. E o mais poderoso é que você não precisa que ninguém veja isso. Você não precisa de aplausos. Você só precisa de resultados. E eles chegam quando, em vez de falar tanto, você começa a agir de verdade. Número 3. Controle suas reações antes que as emoções controlem você. Imagine por um momento tudo o que você poderia conquistar-se, cada vez que algo te irritasse, ao invés de explodir, você simplesmente sorrisse com serenidade. Essa é a verdadeira força, porque qualquer um pode se deixar levar pela raiva, qualquer um pode reagir quando sente medo ou quando algo dá errado, mas apenas aqueles que dominam o seu interior são capazes de permanecer firmes quando tudo ao redor parece desmoronar. Quantas vezes você já disse algo de que depois se arrependeu? Quantas vezes as suas emoções te fizeram agir de uma forma que acabou te prejudicando mais do que aos outros? Essa é a armadilha. As emoções não perguntam se é o momento certo para aparecer. A raiva chega sem avisar. O medo sussurra no seu ouvido quando você menos espera. A ansiedade te paralisa justamente quando você precisa agir. Você não pode impedir que elas apareçam, mas pode decidir o que fazer quando elas surgirem. E é aí que está o poder que os estoicos entenderam melhor do que ninguém. Eles sabiam que o controle não está em evitar sentir, mas em aprender a governar o que você faz com aquilo que sente. Marco Aurélio, um dos imperadores mais poderosos da antiguidade, deixou isso claro em suas meditações ao afirmar que não são os acontecimentos que nos prejudicam, mas sim a nossa interpretação sobre eles. O que isso significa na prática? Que o que acontece pode ser doloroso, mas a sua reação é o que determina se essa dor se transforma em sofrimento ou em aprendizado. Você não é as suas emoções. Você não é a sua raiva, nem o seu medo, nem a sua ansiedade. Você é quem observa tudo isso e decide como agir. A ciência moderna confirma o que os estoicos já sabiam. Estudos em neurociência mostram que, ao praticar a respiração consciente, você consegue acalmar a atividade do sistema límbico, a parte do cérebro onde nascem as emoções mais primitivas e impulsivas. Ao respirar profundamente e de forma controlada, você envia um sinal para o seu cérebro de que não está em perigo, de que pode parar e pensar antes de reagir. Isso fortalece a conexão com o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo raciocínio, pelas decisões e pelo autocontrole. Não é mágica, é treino. E quanto mais você pratica, mais fácil se torna manter a calma, mesmo nos momentos mais difíceis. Na próxima vez que sentir que a raiva está prestes a te dominar, pare, não diga nada, não faça nada. Apenas respire fundo, sinta o ar entrando pelo seu nariz e saindo pela sua boca. Faça isso pelo menos 3 vezes. E depois pergunte a si mesmo, eu realmente quero entregar o meu poder para essa emoção? Vale a pena reagir de uma maneira que vai me fazer sentir pior depois? Essa simples pausa pode mudar tudo. Porque é nessa pausa que está a sua liberdade. É nela que você recupera o controle. É nela que você decide que é maior do que qualquer emoção passageira. Você não precisa gritar para estar certo. Você não precisa provar nada a ninguém perdendo o controle. A verdadeira autoridade se mostra quando você consegue sorrir diante do caos e responder com calma onde outros só sabem reagir com violência ou desespero. Cada vez que você pratica essa pausa consciente, cada vez que você respira em vez de explodir, você fortalece a sua mente. Você constrói uma versão de si mesmo que não se deixa levar pela primeira emoção que sente,
mas que escolhe agir com sabedoria e não por impulso. E o mais bonito é que isso não apenas te torna emocionalmente mais forte, mas também te dá uma paz que poucos conhecem. Uma paz que não depende do que os outros fazem ou dizem, mas da sua capacidade de permanecer firme dentro de si mesmo. É assim que se constrói uma mente inabalável. É assim que você deixa de ser escravo das suas emoções e se torna o dono da sua vida. Porque quando você domina o que sente, você domina o que faz. E quando você domina o que faz, nada pode te parar. Número 4. Minimize as distrações mentais e concentre-se no que realmente importa. Sua mente é como um quarto cheio de objetos. Alguns são úteis, outros não passam de bagunça. Imagine entrar nesse quarto todos os dias e tropeçar no que é desnecessário, perdendo tempo tentando encontrar o que realmente importa em meio a montanhas de lixo mental que só ocupam espaço. É exatamente assim que a maioria vive, carregando pensamentos que não somam nada, preocupações com coisas que não podem controlar, distrações que roubam o seu tempo e drenam a sua energia. E o pior é que muitos se acostumam com esse caos. Começam a acreditar que é normal viver com a mente saturada. Mas não é. Você pode esvaziar esse quarto. Pode reduzir o barulho e focar apenas no que é essencial. Mas para isso, primeiro você precisa reconhecer que esse barulho existe e que ele está te impedindo de avançar. O problema é que poucas pessoas param para filtrar o que carregam na mente. Elas acordam todos os dias arrastando preocupações antigas, expectativas que nem são delas, problemas que não lhes pertencem, opiniões de outras pessoas que nem deveriam importar, e isso as mantém presas em uma espécie de neblina mental que impede de enxergar com clareza o que realmente importa. Os estoicos sabiam disso. Você não deve se preocupar com o que não pode controlar. Concentre-se apenas no que depende de você. Todo o resto é ruído. E você precisa aprender a ignorar esse ruído se quiser seguir em frente. A ciência já provou que a prática do mindfulness, ou atenção plena, é uma ferramenta poderosa para treinar a mente e diminuir esse barulho interno. Estudos mostram que, quando você pratica estar totalmente presente no que está fazendo, seu cérebro se torna mais eficiente em filtrar o que é irrelevante e focar no que realmente importa. É como se você afinasse sua capacidade de enxergar o essencial e descartar tudo o que te distrai. Mas não basta apenas saber disso. É preciso aplicar. É preciso treinar todos os dias para identificar quais pensamentos te servem e quais estão apenas ocupando espaço à toa. Comece agora mesmo com este exercício prático. Toda vez que você perceber que sua mente está cheia de dúvidas, preocupações ou distrações, pare e se faça estas 3 perguntas. Primeira, isso é uma distração? Se for, solte. Segunda, está sob o meu controle? Se não estiver, solte também. Terceira, isso me aproxima do meu propósito? Se a resposta for não, pare de dar importância. Essas 3 perguntas funcionam como um filtro mental que ajuda você a limpar sua mente no momento. Não complique. Apenas pratique esse hábito diariamente até que ele se torne natural. Até que você consiga identificar o ruído assim que ele surgir e escolher não carregá-lo com você. Viver com a mente cheia de ruído é como tentar correr com uma mochila cheia de pedras. Cansa, frustra, dá a sensação de que você não está saindo do lugar. Mas quando você começa a soltar o que não serve, quando decide focar apenas no que realmente importa, tudo muda. Você começa a se sentir mais leve, mais claro, mais em paz. Para de perder tempo com o que não importa, e passa a investir sua energia no que realmente faz a diferença na sua vida. Sua produtividade aumenta porque você já não está mais disperso. Sua paz mental cresce porque o que está fora do seu controle já não te afeta mais. Agora imagine como seria a sua vida se, todos os dias, você escolhesse conscientemente onde focar a sua mente. Se você deixasse de carregar pensamentos que não são seus. Se aprendesse a soltar as expectativas, as opiniões, as distrações. Imagine acordar todos os dias com uma mente limpa, sabendo exatamente o que é importante para você e direcionando toda a sua energia apenas para isso. Essa é verdadeira liberdade mental. Não é ter uma mente vazia, é ter uma mente focada. Uma mente que sabe o que merece a sua atenção e o que deve ser simplesmente ignorado. Número 5. Cuide do que você consome física e mentalmente. Você é aquilo que consome. Não apenas o que coloca no seu corpo, mas também o que coloca na sua mente. Tudo o que você escolhe comer, tudo o que decide assistir,
ler e ouvir, está moldando a qualidade da sua energia, a clareza dos seus pensamentos e a força do seu caráter. Você não pode esperar ter uma mente forte se alimenta ela todos os dias com lixo emocional. Você não pode esperar ter um corpo cheio de energia se enche ele de alimentos que apenas te deixam sonolento e enfraquecido. A disciplina não termina no que você faz. Ela também se reflete em tudo o que você escolhe permitir que entre em você. Porque cada escolha, por menor que pareça, está construindo ou destruindo a versão que você quer se tornar. Os estoicos sabiam disso. Eles entendiam que cuidar do corpo é uma responsabilidade filosófica, não apenas física. Porque um corpo doente afeta a mente, e uma mente saturada de lixo não consegue agir com sabedoria. Por isso, eles se treinavam na moderação, não apenas para resistir aos excessos, mas para proteger sua energia. Porque tudo o que você consome te afeta, te molda. E não estou falando apenas da comida, mas também do que você permite que alimente sua mente todos os dias. As redes sociais, as notícias tóxicas, as fofocas, as reclamações, as conversas vazias, tudo isso também é alimento, mas de baixíssima qualidade. A ciência confirma isso repetidas vezes. O que você come influencia diretamente a forma como você pensa e sente. Uma alimentação ruim não destrói apenas a sua saúde física, mas também afeta a sua clareza mental. O excesso de açúcar, gorduras saturadas e alimentos ultraprocessados gera inflamação no corpo e no cérebro, diminuindo sua capacidade de concentração e aumentando o cansaço. Por outro lado, uma alimentação baseada em alimentos naturais, rica em nutrientes reais, te dá energia sustentada, melhora o foco e fortalece o sistema nervoso. Mas a nutrição vai além da comida. A informação que você consome também pode ser tóxica ou nutritiva. Passar horas mergulhado em notícias negativas ou em conteúdos superficiais destrói sua paz mental, te torna mais reativo, mais ansioso, mais disperso. Por isso, quero que você faça este exercício prático agora mesmo. Pare por um instante e avalie o que você está consumindo todos os dias. Analise a sua alimentação. Quanto de comida de verdade você está ingerindo, e quanto de lixo você está permitindo entrar no seu corpo. Analise também o seu consumo mental. Quanto tempo você dedica a conteúdos que realmente te nutrem, que te ensinam, que te fortalecem, e quanto tempo você perde com ruídos, distrações, lixo emocional. Seja brutalmente honesto consigo mesmo. Não para se sentir mal, mas para despertar. Porque cada coisa que você consome está construindo o seu futuro ou sabotando ele. Depois dessa avaliação, comece a fazer escolhas conscientes. Escolha alimentos que te deem energia de verdade, não apenas prazer momentâneo. Escolha conteúdos que te tragam aprendizado, não apenas distrações que roubam seu tempo. Não se trata de viver como um monge. Se trata de ter critério, de ter controle. Porque a maioria vive no piloto automático, comendo qualquer coisa, assistindo qualquer coisa, acreditando que isso não tem consequências. Mas cada escolha deixa uma marca no seu corpo e na sua mente. E quando você escolhe com consciência, começa a recuperar o seu poder. Imagine como seria a sua vida se tudo o que você consumisse te enchesse de energia em vez de te esgotar. Se cada conteúdo que você assistisse ou ouvisse te deixasse uma lição, uma ideia, uma inspiração. Imagine ter um corpo leve, uma mente clara e uma energia que não se esgota facilmente. Isso é possível quando você começa a cuidar do que permite que entre em você. Não apenas você vai se sentir melhor fisicamente, como também vai pensar melhor, agir melhor e viver com mais propósito. Porque uma mente bem alimentada é uma mente que enxerga com clareza, e um corpo bem cuidado é um corpo que sustenta a disciplina. Você pode começar a transformar sua vida hoje mesmo. Não com grandes mudanças de uma vez, mas com pequenas escolhas melhores, uma de cada vez. Lembre-se de que cada escolha conta. E cada vez que você escolhe o que te nutre ao invés do que te enfraquece, você está fortalecendo a melhor versão de si mesmo. Porque o verdadeiro controle não está em seguir regras impostas, mas em aprender a escolher o que realmente te faz bem. Essa é a base de uma vida cheia de energia, clareza e poder interior. Número 6. Transforme a disciplina em um hábito permanente. A verdadeira liberdade não é fazer o que você quer, quando você quer,
é ter o poder de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não tem vontade. A maioria vive escrava das próprias emoções, esperando sentir motivação para começar. Mas a motivação é como o clima, muda o tempo todo. Às vezes aparece, outras vezes some, e se a sua vida depende disso, você está condenado a ficar exatamente onde está. A disciplina é o verdadeiro poder, porque não depende de como você se sente, mas do que você escolhe fazer. É aquela decisão silenciosa que você toma todos os dias, quando ninguém está olhando, quando tudo dentro de você pede para desistir, mas você escolhe continuar. Muita gente acredita que as pessoas disciplinadas têm algum talento especial, como se tivessem nascido com uma força que os outros não possuem. Mas isso é só mais uma desculpa. A disciplina não é um dom, é uma prática, é o resultado de pequenas decisões repetidas, dia após dia, até que se tornem parte da sua natureza. E o melhor é que qualquer um pode desenvolver essa capacidade. Não importa como você viveu até agora, você pode reprogramar a sua mente e o seu corpo para responder com ação, em vez de ficar esperando por inspiração. A ciência confirma isso. A neuroplasticidade mostra que cada vez que você repete uma ação, você cria conexões neurais que fortalecem esse comportamento até que ele se torne automático. Quanto mais você pratica, mais natural se torna. E quando se torna natural, você não precisa mais pensar tanto, você simplesmente faz. O problema é que a maioria desiste antes de chegar nesse ponto. Começam com empolgação, mas param quando as emoções mudam. Dizem para si mesmos, hoje não é o dia, amanhã eu faço melhor, e voltam ao mesmo ciclo de sempre. Mas a disciplina não funciona assim. A disciplina se constrói fazendo o que é certo, mesmo quando você não tem vontade, especialmente quando você não tem vontade, porque é nesses momentos que você realmente está se transformando, não quando tudo está fácil, mas quando você está cansado, frustrado ou desanimado, e mesmo assim escolhe levantar e fazer o que prometeu que faria. Comece hoje mesmo com este exercício. Toda vez que sentir que não está com vontade de fazer o que sabe que precisa ser feito, faça assim mesmo. Não importa se é acordar cedo, treinar, estudar, trabalhar no seu projeto, ou simplesmente concluir uma tarefa que você vem adiando. Faça, não porque você quer, mas porque você sabe que isso te aproxima da pessoa que você quer ser. E faça isso todos os dias. Repita, de novo e de novo, até que um dia, sem perceber, você não precise mais se forçar tanto, porque já vai ter se tornado parte de quem você é. Esse é o verdadeiro segredo. A disciplina não é algo que você pratica algumas vezes por semana. É um estilo de vida. É a escolha diária de agir em vez de adiar, de avançar em vez de parar. E o incrível é que quanto mais você pratica, mais forte você se torna. Sua mente se treina para resistir à preguiça, para ignorar as desculpas, para seguir em frente, não importa o barulho que você tenha dentro de si. E isso te transforma em alguém que não depende de motivação para agir, porque você já desenvolveu o músculo da constância. Imagine o que você pode conquistar se, todos os dias, você escolher fazer o que precisa ser feito, sem depender do que está sentindo. Imagine construir hábitos tão fortes, que nem o cansaço, nem o desânimo, nem as distrações consigam te parar. Esse é o nível que você pode alcançar se transformar a disciplina no seu estilo de vida. E o melhor é que você não precisa esperar até amanhã para começar. Você pode começar agora. Você não precisa estar pronto, você precisa começar, porque cada ação conta, cada repetição te aproxima. Cada dia que você escolhe agir, você está reprogramando sua mente para se tornar alguém que não para até alcançar aquilo que se propôs a conquistar. Número 7. Aprenda a desfrutar e aproveitar a solidão. A maioria das pessoas teme ficar sozinha. Não pela solidão em si, mas pelo silêncio que revela tudo aquilo que normalmente tentam evitar enfrentar. É por isso que muitos correm para preencher cada vazio com distrações, com barulho, com pessoas que nem sequer acrescentam valor real às suas vidas. Eles se agarram à primeira companhia disponível, mesmo que essa companhia roube a paz que tanto precisam. Mas a verdadeira força começa quando você é capaz de estar consigo mesmo e não precisa de ninguém para se sentir completo.
Quando você percebe que a solidão não é um castigo, mas o cenário perfeito para se conhecer, se reconstruir e descobrir quem você é sem as máscaras que o mundo exige que você use. Os estoicos sabiam disso muito bem. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que um dos maiores privilégios do ser humano é poder se retirar para dentro de si mesmo, não fisicamente, mas mentalmente. Encontrar aquele espaço interno onde nada e ninguém pode te alcançar, onde você pode se observar com total honestidade e ouvir a voz da sua consciência sem interferências. A solidão te oferece esse presente, mas apenas se você estiver disposto a recebê-lo. A maioria não está, porque o silêncio assusta. O silêncio revela verdades que preferimos ignorar. Ele nos obriga a ver as feridas que escondemos atrás da rotina. Mas quando, em vez de fugir, você decide permanecer nesse silêncio, algo começa a se transformar. Você para de buscar validação fora e começa a construí-la dentro de você. A ciência confirma esse poder da solidão. A prática da meditação, por exemplo, já foi comprovada em diversos estudos como uma ferramenta eficaz para melhorar a saúde mental, reduzir a ansiedade, aumentar a clareza e fortalecer a autoconsciência. Passar um tempo sozinho, sem distrações, permite que você se reconecte com seus pensamentos, observe suas emoções e encontre respostas que não surgem quando você está cercado de barulho. A mente precisa de espaços de silêncio para processar, para curar, para crescer. Mas esses espaços não aparecem sozinhos, eles precisam ser criados. E você pode começar a criá-los hoje. Experimente este exercício prático, reserve todos os dias um momento para estar completamente sozinho. Desligue o celular, afaste-se do barulho, feche as portas e simplesmente sente-se consigo mesmo. Não tente se distrair. Não tente preencher o tempo com mais informações ou entretenimento. Apenas observe os seus pensamentos, ouça o que a sua mente tem a te dizer. Pergunte a si mesmo o que realmente importa para você. Reflita sobre os seus valores, sobre o que te move, sobre o que você quer construir na sua vida. No começo, pode ser desconfortável. É normal. É a resistência de uma mente que não está acostumada ao silêncio. Mas se você insistir, começará a encontrar uma paz que não depende de nada externo. Aprender a estar sozinho é um dos maiores atos de amor próprio que você pode praticar. Porque quando você aprende a desfrutar da sua própria companhia, quando você consegue sentar-se em silêncio e sentir paz, você para de depender dos outros para se sentir bem. Você para de se apegar a pessoas ou situações apenas por medo de ficar sozinho. E quando você consegue isso, você se torna livre. Livre da necessidade de aprovação. Livre do medo do abandono. Livre das correntes invisíveis que te mantêm preso ao que você já não precisa. A solidão revela quem você realmente é. Ela te obriga a se encarar sem filtros, sem desculpas, sem distrações. E se você tiver coragem de enfrentar esse momento, descobrirá que dentro de você existe muito mais força do que imagina. Que você não precisa preencher cada espaço com barulho para se sentir vivo. Que você não precisa correr atrás de ninguém para se sentir completo. Porque tudo o que você procura fora já está dentro de você, esperando que você pare e preste atenção. Quando você transforma a solidão em um hábito, quando aprende a estar consigo mesmo sem precisar fugir, você desenvolve uma mente forte, independente e equilibrada. Uma mente que não se abala com a ausência de companhia. Uma mente que não busca lá fora o que já encontrou dentro. E a partir dessa força interior, você poderá enfrentar o mundo com uma segurança que poucos conhecem. Porque você já não caminhará tentando preencher vazios, mas compartilhando a abundância que construiu em sua própria presença. Essa é a verdadeira liberdade. E ela está disponível para você em cada momento que você escolhe ficar em silêncio e se reencontrar consigo mesmo. Número 8. A verdadeira liberdade nasce do autocontrole. A liberdade que a maioria busca é uma ilusão. Muitos acreditam que ser livre é fazer o que quiser, quando quiser, sem regras, sem limites e sem esforço. Mas essa é justamente a armadilha. Porque cada vez que você escolhe o caminho fácil, cada vez que se rende à preguiça, cada vez que se deixa levar pelo impulso do momento, você não está sendo livre, está se tornando escravo dos seus próprios desejos imediatos. Você se torna prisioneiro do agora.
Você perde o controle da sua vida sem perceber. Porque a verdadeira liberdade não é fazer o que dá vontade agora, é ter o poder de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não dá vontade. A verdadeira liberdade só nasce quando você domina a sua mente, os seus hábitos e as suas emoções. Os estoicos já sabiam disso há séculos. Marco Aurélio dizia claramente: a verdadeira liberdade é obedecer à razão, não aos caprichos, não aos impulsos, não ao que o corpo ou as emoções pedem no momento, mas sim ao que você sabe que é certo, mesmo que seja desconfortável. Essa é a disciplina verdadeira, não aquela que depende de uma motivação passageira, mas a que nasce da escolha consciente de agir todos os dias acima das suas desculpas. Porque ser livre é ser dono de si mesmo. E você não pode ser dono de si mesmo se toda vez que algo exige esforço, você escolhe desistir. A ciência confirma isso. Estudos sobre autocontrole e autodisciplina mostram que essas são as capacidades que mais influenciam o sucesso a longo prazo. Mais do que a inteligência, mais do que o talento, mais do que as circunstâncias. As pessoas que sabem adiar a gratificação imediata, que conseguem resistir à tentação do caminho fácil, alcançam melhores resultados na saúde, nos relacionamentos, nas finanças e na carreira. Não porque têm mais sorte, mas porque têm mais domínio próprio. Porque entendem que o preço da verdadeira liberdade é a disciplina diária. Quero que você faça este exercício todos os dias, quando sentir vontade de procrastinar, quando a sua mente disser faça amanhã, quando o seu corpo pedir para você desistir, pare e se pergunte: quem está no controle agora? Suas desculpas ou sua determinação? Sua zona de conforto ou o seu propósito? E nesse momento, escolha o que é certo, não o que é fácil. Dê um passo, mesmo que pequeno, mas dê. Porque cada vez que você escolhe agir apesar da preguiça, cada vez que você avança quando tudo dentro de você pede para parar, você está treinando sua mente para ser mais forte que os seus impulsos. A autodisciplina não é uma prisão, é a chave que abre a porta da vida que você realmente quer viver. Porque cada hábito que você constrói, cada ação que você repete, cada vez que você escolhe o esforço em vez da comodidade, você está criando uma versão sua que não depende de motivação temporária. Você está construindo alguém que consegue seguir em frente com ou sem vontade, com ou sem energia, com ou sem reconhecimento. Essa é a verdadeira força. Não a força que aparece quando tudo é fácil, mas a que se mantém firme quando tudo exige esforço. Imagine o que você pode conquistar se, todos os dias, você escolher aquilo que te constrói em vez daquilo que te destrói. Se, cada vez que surgir uma desculpa, você escolher ignorá-la e continuar. Se, toda vez que sentir vontade de desistir, você der mais um passo. Essa é a vida de quem domina o próprio destino. Não porque a vida seja mais fácil para essas pessoas, mas porque elas se treinaram para não depender do fácil. Porque elas entenderam que o preço da comodidade momentânea é muito alto. Uma vida de mediocridade, de frustração e de sonhos destruídos. Número 9. Viva o presente sem se prender ao passado ou ao futuro. A única coisa que você realmente tem é este momento. Não o que já passou, não o que você imagina que ainda vai acontecer. Mas este instante que tantas vezes você deixa escapar enquanto a sua mente fica presa ao que não pode mudar ou ao que ainda nem aconteceu. Você se agarra a lembranças que só existem na sua cabeça, revive conversas repetidas vezes, se culpa pelo que fez ou deixou de fazer, e depois se lança no futuro com medo, criando cenários que só aumentam sua ansiedade. E enquanto tudo isso acontece dentro de você, a vida real passa bem na sua frente, e você nem percebe. Os estoicos sempre disseram isso com clareza: a única coisa que está sob o seu controle é o que você faz agora. O passado já não existe, o futuro ainda não chegou. Apenas o presente é real. Todo o resto é uma ilusão alimentada pela sua mente, mas enquanto você continuar preso ao que perdeu ou ao que teme perder, vai carregar um peso que te rouba energia, clareza e paz. Cada pensamento que te prende ao passado é uma corrente que não te deixa seguir em frente. Cada preocupação com o futuro é uma parede invisível que te impede de aproveitar o que tem hoje. A ciência confirma essa sabedoria antiga. A prática do mindfulness, ou atenção plena, é amplamente estudada por sua capacidade de reduzir o estresse e a ansiedade.
Quando você treina sua mente para focar apenas no que está acontecendo agora, o seu sistema nervoso se acalma, sua respiração se regula e o seu corpo responde com mais clareza e menos tensão. Isso não significa ignorar suas responsabilidades ou viver sem planejar. Significa viver plenamente no único momento que você realmente pode controlar o agora. Experimente este exercício prático toda vez que a sua mente te puxar para o passado ou para o futuro. Pare. Respire fundo. Observe o que você está fazendo neste exato momento. Se estiver caminhando, sinta cada passo. Se estiver trabalhando, concentre-se apenas na tarefa que está em suas mãos. Se estiver conversando com alguém, ouça de verdade, sem pensar no que vai dizer em seguida. E cada vez que surgir um pensamento sobre o passado ou sobre o futuro, reconheça, mas não se prenda a ele. Deixe que ele passe como uma nuvem no céu, e volte sua atenção para o agora. O passado só tem o poder que você decide dar a ele. Você não pode voltar no tempo, não pode mudar o que já aconteceu. E se continuar vivendo preso a isso, só vai estar se punindo. A única forma de honrar o seu passado é aprendendo com ele e soltando. Pare de usá-lo como desculpa para não avançar. Pare de reviver cenas que só existem na sua cabeça. Cada dia que você passa preso ao que já foi, é um dia a menos para construir o que ainda pode ser. E o futuro não é seu inimigo. Você não precisa ter medo dele. Mas também não pode viver obcecado pelo que ainda não aconteceu. Você pode planejar, pode se preparar, mas depois disso, solte o controle. Porque o futuro é construído com as decisões que você toma agora, não com aquelas que você imagina que vai tomar amanhã. Cada momento que você escolhe agir, cada passo que você dá hoje é o único que realmente molda o seu futuro. Imagine o que você poderia conquistar se todos os dias você vivesse completamente presente. Se em vez de carregar culpas ou medos, você escolhesse se concentrar no que realmente pode fazer agora, sua mente se sentiria mais leve, seu corpo mais solto, suas ações mais certeiras. Porque você estaria colocando toda a sua atenção na única coisa que realmente existe, o presente. Isso é viver de verdade. Não preso ao que já passou. Não paralisado pelo que pode acontecer. Mas totalmente desperto, totalmente consciente, totalmente vivo no agora. Número 10. Transforme as dificuldades em oportunidades de aprendizado. Nada grandioso se constrói sem resistência. Todo sonho que parece impossível, toda meta que parece distante demais, todo projeto que ameaça desmoronar, todos carregam um preço que poucos estão dispostos a pagar. Porque quando o caminho fica difícil, a maioria desiste. A maioria vê um obstáculo e interpreta como um sinal para parar. Mas os estoicos entendiam algo que pode transformar completamente a maneira como você enfrenta a vida. O obstáculo não é o fim, é o próprio caminho. Ele não está ali para te impedir, mas para te formar. A adversidade é a forja onde o seu verdadeiro caráter e a sua verdadeira força são moldados. Marco Aurélio escreveu em suas meditações uma das frases mais poderosas já registradas: o que está no caminho se torna o caminho. Não se trata de viver esperando que tudo seja fácil. Não se trata de desejar que as coisas aconteçam exatamente como você quer. Trata-se de aprender a enxergar cada dificuldade como uma chance de crescer, de se fortalecer, de evoluir. Porque cada obstáculo carrega uma lição. Mas essa lição só é revelada para quem tem coragem de olhar além da dor. A ciência confirma que essa mentalidade pode mudar completamente a sua vida. Carol Dweck, psicóloga da Universidade de Stanford, provou isso com sua teoria do mindset de crescimento. As pessoas que veem os desafios como oportunidades de aprendizado são mais resilientes, mais bem-sucedidas e mais felizes. Não porque a vida seja mais fácil para elas, mas porque elas interpretam cada queda como parte do processo. Elas não se perguntam por que isso está acontecendo comigo, mas sim o que eu posso aprender com isso. E essa pequena mudança de perspectiva faz toda a diferença. Quero que você comece a praticar isso a partir de hoje. Na próxima vez que algo der errado, na próxima vez que você sentir que o caminho está bloqueado, na próxima vez que a vida te surpreender com um golpe inesperado, pare e se faça duas perguntas. A primeira, o que eu posso aprender com isso? E a segunda, como eu posso tirar proveito disso?
Talvez no começo você não encontre as respostas imediatamente. Mas se você se treinar para fazer essas perguntas sempre que enfrentar uma dificuldade, sua mente começará a se reprogramar. Você começará a enxergar oportunidades onde antes só via limitações. Começará a encontrar caminhos onde antes só via barreiras. O fracasso não é o inimigo. A dor não é um castigo. Eles são mapas que mostram o que você precisa melhorar. São mestres disfarçados que só revelam suas lições para aqueles que têm coragem de continuar caminhando mesmo com medo. Não se trata de negar a dor. Não se trata de fingir que tudo está bem quando não está. Trata-se de aceitar que o que dói também te molda. Que cada vez que você supera uma dificuldade, você se torna alguém mais forte, mais sábio e mais preparado. Imagine como seria a sua vida se você começasse a ver cada obstáculo como um degrau rumo à sua melhor versão. Se em vez de desistir, você escolhesse continuar com ainda mais determinação. Se cada vez que você caísse, você se levantasse com uma nova lição nas mãos. Essa é a mentalidade que vai te levar a lugares onde poucos conseguem chegar. Porque a maioria desiste na primeira tentativa. A maioria para quando as coisas não saem como esperado. Mas você pode decidir ser diferente. Você pode escolher transformar cada dificuldade em sua aliada. Hoje pode ser esse ponto de virada. Hoje você pode decidir parar de enxergar os problemas como inimigos e começar a vê-los como treinadores. Porque cada obstáculo superado te prepara para desafios ainda maiores. Cada queda da qual você se levanta te fortalece. Cada erro que você corrige te torna mais sábio. Você não está aqui para desistir. Você está aqui para crescer. E cada dificuldade é apenas uma oportunidade disfarçada, esperando que você tenha coragem de enfrentá-la e descobrir o que ela tem para te ensinar. Número 11. Enfrente o difícil até que se torne algo natural. Se você sempre escolhe o caminho fácil, sempre será fraco. Se toda vez que algo exige esforço você desiste ou evita, você se condena a uma vida onde nunca vai descobrir do que realmente é capaz. Tudo o que realmente vale a pena nesta vida está do outro lado do esforço. Ninguém se torna forte fugindo da dor. Ninguém se torna sábio evitando os erros. Ninguém atinge sua melhor versão escolhendo sempre o caminho mais fácil. O verdadeiro crescimento acontece quando você decide encarar o difícil até que o difícil se torne parte de quem você é. Porque o que hoje parece impossível, com prática, constância e disciplina, um dia se transforma em algo natural. Os estoicos sabiam disso melhor do que ninguém. Eles não treinavam esperando que a vida fosse fácil. Eles treinavam para se tornarem tão fortes que nada pudesse quebrá-los. Eles sabiam que o caráter se constrói no esforço repetido. Que a verdadeira liberdade vem quando você encara todos os dias aquilo que mais te desafia e decide insistir, insistir e continuar insistindo. Até que você pare de ver isso como um castigo e passe a enxergar como parte da sua natureza. Porque tudo o que hoje parece pesado, desconfortável ou doloroso pode se transformar em algo que você faz sem nem pensar, desde que você esteja disposto a pagar o preço da repetição. A ciência confirma essa verdade. A repetição constante é o que transforma qualquer habilidade em um hábito automático. Não é uma questão de talento, é uma questão de insistência. A neurociência mostra que o cérebro se adapta àquilo que você repete diariamente. Se todos os dias você enfrenta o que te incomoda, sua mente e seu corpo se adaptam, até que aquilo que hoje parece difícil se torne algo que você faz quase sem esforço. É assim que se treina a maestria. É assim que se domina qualquer habilidade, qualquer hábito, qualquer disciplina. Não buscando atalhos, não esperando que um dia se torne fácil por milagre, mas treinando mesmo sem ver resultados imediatos. Experimente este exercício prático a partir de hoje. Pense naquilo que mais te desafia. Talvez seja controlar suas emoções, parar de explodir toda vez que as coisas não saem como você gostaria. Talvez seja começar a cuidar do seu corpo, sair para correr, levantar pesos, se movimentar mesmo estando cansado. Ou talvez seja aprender algo novo que parece complicado demais. Seja o que for, enfrente isso todos os dias. Não apenas uma vez. Não apenas quando você estiver motivado. Todos os dias. Mesmo que você falhe. Mesmo que doa. Mesmo que frustre. Porque cada vez que você faz isso,
Você está um passo mais perto de tornar isso parte da sua natureza. Não se iluda achando que um dia vai ser fácil logo no começo. O difícil sempre será difícil no início. Mas cada repetição é uma vitória. Cada dia que você insiste, você está programando sua mente e seu corpo para resistir, para se adaptar, para dominar. E chega um momento em que algo muda. Aquilo que antes te esgotava, agora te fortalece. Aquilo que você evitava, agora você procura. Porque você percebe que é justamente ali que está o seu poder. No que a maioria evita. Naquilo que poucos têm coragem de encarar. No que a maioria desiste antes mesmo de começar. Imagine como seria sua vida se cada coisa que hoje parece impossível se tornasse algo natural para você. Se você pudesse controlar suas emoções com a mesma facilidade com que respira. Se manter a disciplina física fosse parte da sua rotina diária, sem esforço mental. Se você pudesse enfrentar qualquer desafio sabendo que é capaz de dominar, porque você já venceu outros antes. Essa é a verdadeira força. Não aquela que aparece quando tudo é fácil, mas a que é construída quando você decide enfrentar o difícil até que o difícil pare de te intimidar. Número 12. Encontre um significado claro em tudo o que você faz. Nada esgota mais do que viver no piloto automático, fazendo as coisas por inércia, sem saber realmente o porquê. Acordar todos os dias cumprindo rotinas vazias, trabalhando apenas por obrigação, realizando tarefas só porque alguém espera isso de você. Quando você não sabe por que faz o que faz, a vida se torna pesada, entediante e sem direção. Você começa a sentir que nada faz sentido, que tudo é uma repetição sem propósito. E é exatamente isso que leva a maioria das pessoas à mediocridade. Não porque elas não tenham capacidade, mas porque deixaram de se perguntar se o que estão fazendo realmente as aproxima da vida que desejam. Os estoicos sabiam disso. Eles não agiam por impulso nem por obrigação cega. Eles se moviam guiados pela razão e por um propósito maior. Eles entendiam que cada ação, por mais simples que fosse, podia ganhar sentido se estivesse alinhada com seus valores. Marco Aurélio escreveu que não importa o quão pequena seja a ação, se ela for feita com intenção, ela se torna parte do grande propósito da sua vida. Porque viver com propósito não significa fazer coisas grandiosas o tempo todo, significa dar sentido a cada pequeno passo. A ciência confirma isso. A psicologia positiva já comprovou que as pessoas que encontram um propósito no que fazem vivem mais felizes, se sentem mais motivadas e enfrentam melhor as dificuldades. Não porque a vida delas seja mais fácil, mas porque elas têm uma razão clara que dá sentido a cada desafio. Por outro lado, as pessoas que agem sem propósito desistem mais rápido, se sentem vazias e perdem o entusiasmo. Quem tem um porquê forte em cada ação avança com mais força, mais foco e mais determinação. Experimente este exercício prático todos os dias. Antes de fazer qualquer coisa, pare e se pergunte: por que estou fazendo isso? Para que estou fazendo isso? Isso está alinhado com os meus valores? Isso me aproxima da vida que quero construir? Se a resposta for não, ajuste a sua ação. Mude o foco. Dê um sentido maior. Não viva no piloto automático. Não faça as coisas só por hábito. Toda tarefa, por mais simples que pareça, pode ser parte de algo maior. Se você decidir dar propósito a ela, se você precisa trabalhar, não veja isso apenas como uma obrigação. Encare como uma oportunidade de crescer, desenvolver habilidades e construir sua independência. Se você vai treinar, não faça isso apenas por estética. Faça porque está construindo um corpo forte que vai te sustentar ao longo da vida. Se você vai estudar, não veja isso como um peso. Veja como um investimento no seu futuro. Tudo muda quando você muda a intenção com que faz as coisas. Não se trata de transformar cada ação em algo épico ou extraordinário. Trata-se de dar um propósito a cada uma delas. Porque quando você vive assim, cada passo conta, cada esforço soma. Você deixa de sentir que está desperdiçando o seu tempo e começa a perceber como cada ação te aproxima da sua melhor versão. E quando isso acontece, a motivação deixa de ser um problema. Porque você não precisa mais que tudo seja fácil ou perfeito para agir. Você age porque sabe que cada coisa que faz te leva para algo que vale a pena. Imagine como seria sua vida se todos os dias,
você acordasse com clareza sabendo que cada passo tem um sentido. Imagine viver com a certeza de que não está desperdiçando energia em coisas vazias, mas investindo na vida que quer construir. Essa é a diferença entre uma vida medíocre e uma vida com propósito. E essa diferença está nas suas mãos. Hoje você pode começar a viver de forma diferente. Não precisa mudar tudo de uma vez. Só precisa começar a se perguntar todos os dias por que faz o que faz. Ajuste as suas ações. Dê sentido a cada passo e você verá como a vida começa a ganhar mais clareza, mais direção e mais satisfação. Porque no fim das contas, não se trata de fazer muito. Se trata de fazer o que realmente importa. O que te constrói. O que te transforma. O que te aproxima daquela vida com propósito que lá no fundo você sempre buscou. E se essa mensagem fez sentido para você, quero que tome uma atitude agora mesmo. Escreva nos comentários: minha transformação começa agora com o estoicismo. Faça isso como um lembrete do seu compromisso com a disciplina, com a virtude e com o crescimento pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Continue firme no seu caminho estoico.